Primeiramente, eu quero agradecer o convite para apresentar no seminário. É uma honra estar aqui. Eu vou apresentar sobre a minha dissertação de mestrado, que eu defendi no ano de 2019, e a minha orientadora foi a doutora Lisete. Então, foi intitulada Avaliação de Requisitos Técnicos para Desempenho Operacional da Autoclavação de Resíduos de Serviço de Saúde. Bom, só para contextualizar, antes de fazer o mestrado, eu fui bolsista da FAPEMIG, na FEAM, e aí eu desenvolvi uma pesquisa sobre a gestão, um diagnóstico, sobre a gestão, gerenciamento e a destinação de RSS no Estado. Então, com isso, nós identificamos algumas lacunas, dentre elas sobre a autoclavação, porque não tinha instrumentos normativos e parâmetros definidos para o setor. Então, nesse sentido, o trabalho a gente focou na tecnologia do autoclave, que trata resíduos do grupo A, A1 e A2, e o grupo E com risco biológico. Então, a autoclavação utiliza de umidade, calor e pressão para se atingir o nível 3 de inativação microbiana e tem os parâmetros de temperatura que varia de 121 a 150 graus, a pressão cerca de 2 bar e o tempo de 30 a 60 minutos. Contudo, esses parâmetros são consolidados para a autoclavação de produtos para a saúde. Para resíduos de serviço de saúde, esses parâmetros são contestáveis. Essa imagem apresenta o ciclo do tratamento por autoclave, sendo a principal etapa, que é a etapa de descontaminação, essa etapa 5, onde são atingidos os parâmetros adequados para ocorrer a descontaminação. Então, para o monitoramento do processo, são utilizados indicadores biológicos e indicadores químicos. Os indicadores biológicos, eles consistem em ampolas que são utilizadas no tratamento e tem um número conhecido de micro-organismos. E após o tratamento, essa ampola é incubada para verificar se houve a inativação e os parâmetros foram adequados. Já os indicadores químicos, eles só apresentam se os parâmetros foram adequados, de temperatura, pressão e tempo, e eles mudam a cor caso o parâmetro tenha sido adequado. Então, nesse sentido, considerando a ausência de instrumentos normativos para o setor, que pode acarretar problemas na saúde pública e impactos ambientais, teve essa necessidade de realizar pesquisas para subsidiar a elaboração de instrumentos normativos. Então, o objetivo geral do trabalho foi avaliar os requisitos técnicos para o desempenho operacional da atividade de autoclavação de RSS. E o objetivo específico, avaliar o procedimento operacional empregado nas atividades de autoclavação do Estado, avaliar a eficiência do processo de tratamento com indicadores biológicos e químicos em diferentes temperaturas e tempos de exposição, identificar uma frequência adequada para o monitoramento do processo com o uso desses indicadores e avaliar o grau de confiabilidade desses indicadores biológicos com análises microbiológicas. Para tanto, o trabalho foi dividido em 3 fases, sendo a fase 1 um diagnóstico dos procedimentos operacionais empregados nos empreendimentos, tendo como fonte de dados o Sistema Integrado de Informação Ambiental, SIAM, um questionário que foi encaminhado para os empreendimentos e autos de fiscalização. Já na fase 2, foi a elaboração do procedimento operacional para realizar os testes, tendo como fonte de dados as informações dos próprios empreendimentos e a literatura. Já a fase 3 foi a validação desse procedimento operacional nos empreendimentos que firmaram a parceria e a realização dos testes. Então, só demonstrando a fase 1, que foi o levantamento desses empreendimentos, uma análise dos processos de licenciamento ambiental desses empreendimentos. Em seguida, foi realizada uma reunião para firmar parceria com esses empreendimentos. E, em seguida, foi elaborado um formulário no Google Forms para que esses empreendimentos informassem informações mais específicas do processo. Bom, a fase 2 e 3, que foi o levantamento dos parâmetros com base na literatura e a elaboração do procedimento operacional, foi inicialmente realizado pelos empreendimentos privados, da realização dos testes, então foi proposto 3 cenários. O cenário 1 foi utilizada a temperatura de 145 a 150 graus, por ser uma temperatura comumente utilizada pelos empreendimentos para o tratamento. O cenário 2 foi uma temperatura de 132 graus, por ser uma temperatura máxima estabelecida pelos fabricantes para a utilização dos indicadores biológicos. E no cenário 3, de temperatura de 125 graus, por ser uma temperatura estabelecida para a esterilização de produtos médicos hospitalares. Nos 3 cenários foram utilizados o tempo de exposição de 15 minutos, 10 ou 4 minutos. Então, nos testes, 2 empreendimentos realizaram teste com 10 minutos e outros 2 empreendimentos no tempo de 4 minutos de exposição.
Em seguida, foi realizado um teste estatístico para análise desses resultados. Essas imagens apresentam os suportes que as empresas inserem os indicadores biológicos na massa de resíduos. Então, alguns empreendimentos utilizam esse suporte em aço inox, outros utilizam em madeira. Também foi realizado teste na FUNED para avaliar o processo de tratamento da autoclave que eles têm na unidade. Então, o objetivo foi avaliar se a embalagem autoclavável interferia no processo, na inativação. Então, o tempo a temperatura comumente utilizada era 127 graus e o tempo de cerca de 1h30. Também foi avaliado 3 configurações diferentes na FUNED. Então, na configuração A, foi avaliado se o indicador inserido dentro do tubo de vidro e fora dessa embalagem autoclavável iria interferir. A configuração B já é o indicador biológico fora do tubo de vidro e dentro da embalagem autoclavável. E a configuração C é o indicador biológico inserido dentro do tubo de vidro e dentro da embalagem autoclavável. Bom, partindo para os resultados, então no ano de 2018 foram identificados 3 empreendimentos no estado que prestavam serviço de autoclavação de RSS. Os empreendimentos foram identificados por código para garantir a confidencialidade. Então foram identificados 6 empreendimentos com licença ambiental, licença de operação, outros 4 empreendimentos com licença ambiental simplificada e 3 empreendimentos com AF. Então, esses empreendimentos com AF que a gente teve dificuldade de identificar mais informações específicas, e sendo 2 desses não apresentaram nem informações do formulário. Então, a gente não tem os dados do empreendimento A e empreendimento G. Então, os parâmetros adotados por esses empreendimentos, a temperatura variou de 132 a 150 graus, a pressão, uma média de 3 bar, e um tempo de exposição de 35 a 40 minutos. Contudo, nós observamos que isso são os parâmetros estabelecidos pelos fabricantes. Bom, quanto à frequência de monitoramento dos indicadores que as empresas apresentaram, tanto no formulário quanto no processo de licenciamento, foi possível observar que alguns utilizavam esses indicadores trimestralmente, mensalmente e até semestralmente. Alguns também não utilizavam indicadores químicos. Bom, os tipos de indicadores utilizados pelos empreendimentos que firmaram parceria, que foram 4 para a realização dos testes, a maioria utilizou indicadores da mesma marca, tanto indicadores biológicos e indicadores químicos, variando só o tempo de incubação para apresentar o resultado. Alguns o resultado era apresentado com 1 hora, outros até em 48 horas. Aqui eu vou apresentar o resultado por empreendimento. Então, no empreendimento B, o suporte que foi utilizado era em madeira, para a inserção dos indicadores na massa de resíduos, só que alguns indicadores ficaram secos, então inviabilizou a leitura desses resultados. Então, nessa imagem é possível observar, na imagem A, o indicador biológico que não houve crescimento de esporo, na imagem B, o indicador que demonstrou o crescimento desses esporos, e no C, que teve esse ressecamento inviabilizando a leitura. Não vou focar muito nessa tabela por causa do tempo, mas a gente pode ver que houve um tratamento satisfatório, só que na configuração, no cenário 3, no tempo principalmente de 10 minutos, teve, no de 15 minutos também, um crescimento desses micro-organismos, o indicador apresentou nesse crescimento, e também o indicador químico teve o insatisfatório. Essa última linha é possível observar. Então, a partir da análise estatística, notou-se que não teve diferença significativa na inativação dos esporos do tempo de exposição de 15 e 10 minutos, contudo, foi identificada uma diferença significativa no cenário 3, em ambos os tempos de exposição. Isso revela que o fundo do container é um ponto crítico para a penetração do vapor. Já no empreendimento C, utilizou o suporte em aço inox, e uma questão foi que eles apresentaram água, o indicador biológico apresentou água no interior, e quando inserido a 10 centímetros da base. Então, o empreendimento optou por realizar a maioria dos testes do cenário 1 com o indicador inserido no meio da massa de resíduo, e não mais no campo inferior.
E aqui também a mesma tabela, apresentando esses resultados dos indicadores. E a gente pode observar que no cenário 2, do tempo de exposição de 4 minutos, não teve, né, um tratamento adequado, e de 20 indicadores analisados, 18 apresentaram esse crescimento. E dos indicadores, tanto na posição de 10 centímetros abaixo da base do container, quanto a 50 centímetros da base do container. Então, com a análise estatística, foi observado que não houve diferença significativa na ativação no cenário 1, mas no cenário 2 já apresentou essa diferença significativa, principalmente no tempo de exposição de 4 minutos. O empreendimento ele optou por não realizar muitos testes devido ao investimento alto para a aquisição dos indicadores. Então, eles realizaram só duplicatas no cenário 1 e no cenário 2. O suporte utilizado também foi aço inox. Então, de forma geral, foi adequado, né, satisfatório o uso dos indicadores, dos resultados deles, contudo, não foi possível uma análise conclusiva por causa do número de testes utilizados, nem a análise estatística foi possível realizar. Bom, o empreendimento I já utilizava também os indicadores em aço inox para inserção dos resíduos dos indicadores na massa de resíduos. E a tabela sobre os indicadores, tanto biológicos quanto os químicos, também apresentou resultado satisfatório. A única questão foi dos indicadores inseridos no cenário 3 também, que é a 125 graus, que apresentou o indicador químico que apresentou resultado insatisfatório. Mas, de modo geral, com a análise estatística, foi possível observar que não houve diferença significativa para a inativação dos esporos entre os 3 cenários avaliados. Bom, quanto à frequência de monitoramento, tanto mensal, quinzenal, semestral, a gente observou que ela é inviável, porque ela não garante que as condições de tratamento elas serão adequadas ao longo do período sem esse monitoramento. Contudo, não foi possível estabelecer uma frequência ideal para a utilização desses indicadores, porque é necessário mais análises. Bom, quanto aos dados da FUNED, foi possível observar que os testes não demonstraram o crescimento dos geobacilos esterotermófilos, considerando, né, com base ao indicador que não foi inserido nesse resíduo, um indicador teste. E nas 3 configurações, como foi avaliado tanto a frente do equipamento quanto a parte do fundo da autoclave, a única configuração que foi apresentado o crescimento foi quando inserido na frente do equipamento e quando o indicador biológico foi inserido dentro do tubo de vidro e dentro da embalagem autoclavável. Bom, com as conclusões, então constatou-se a falta de padronização de uma frequência de monitoramento nos empreendimentos, porém os resultados não apresentam um indicativo que os empreendimentos possam reduzir esse tempo de exposição e a temperatura de operação. Os resultados também alertam para essa limitação da penetração de vapor, principalmente no fundo dos containers. Também ficou evidente que os indicadores químicos eles não podem substituir os indicadores biológicos, mas eles servem como um apoio para demonstrar, né, os parâmetros adequados no tratamento. E como sugestão é o uso dos indicadores biológicos pelo menos 2 vezes na semana em alturas distintas do container. E também os indicadores químicos em todos os ciclos de tratamento. Bom, as análises microbiológicas eu não foquei aqui, porque foi realizada em apenas 2 empreendimentos e as respostas, né, os resultados revelaram a necessidade de uma elaboração de uma metodologia específica para realizar a amostragem, mas no trabalho tem os dados completos. Bom, quanto aos dados da FUNED, foi possível observar que a embalagem autoclavável não possuiu uma influência direta no resultado. E com aquela questão do indicador que houve crescimento na frente do equipamento, que demonstrou isso, né? Então, dá mais distribuição de vapor, demonstrando mais ainda a necessidade da inserção do indicador em diferentes pontos do equipamento. Bom, é isso. Muito obrigada. A dissertação ela está disponível no site, no programa, né? Do site do programa de pós-graduação do DESA. Obrigada.
Obrigada, Cíntia. Pessoal, chegamos então ao final. A Copagres agradece a presença de cada participante que está aqui conosco. Informamos que os participantes que quiserem um certificado de participação deverão solicitá-lo através do e-mail da Copagres, copagres.rs@pbh.gov.br. Deixa eu passar a palavra para Vanessa. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos os sobreviventes aqui até esse horário. Dizer que nós temos um café que está sendo servido lá naquele mesmo local que quando a gente chegou, que eu convido a todos, é o momento da gente também ali fazer o encerramento e confraternizar. E... Espera aí, só um minutinho. Eu quero só registrar aqui os encaminhamentos que nós vamos dar aqui após esse seminário. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma moção, nós tiramos isso, uma moção para o Estado de Minas Gerais e para o Governo Federal sobre a necessidade de atualização da Resolução CONAMA 358, incluindo a logística reversa e os resíduos de serviço de saúde, principalmente os gerados em domicílio, né? E vamos encaminhar isso via Copagres, porém, nós vamos conduzir essa atualização da CONAMA via Câmara Técnica de Resíduos de Serviço de Saúde da ABS, porque já está com esse serviço, com esse trabalho adiantado, inclusive eu faço parte. Uma observação, Zé Cláudio colocou bem isso aqui, não. Mas a logística reversa talvez fosse melhor o decreto. Tá. Então vou colocar também, vou complementar isso aqui e também fazer lá a alteração do decreto, né, incluindo os perfluorcortantes, como o Zé Cláudio sugeriu aqui, né? Discutir a nomenclatura para os resíduos de serviço de saúde gerados em domicílio. Eu acho que a gente pode fazer essa discussão via Copagres e a gente também pode abrir para a participação de algumas pessoas que têm interesse, basta comunicar com a gente que a gente inclui nesse debate também. Atualização do manual para a elaboração dos PGR-CS, que é uma meta que nós temos para fazer também, incorporando também as legislações novas, as novas normativas, né, as novas. Articular uma ação via PBH e SEMAD, né, incluindo aí a SUFIS, principalmente, junto aos comerciantes, distribuidores e fabricantes no território, geradores de resíduos de serviço de saúde, para a consolidação de um plano, né, que possa receber, transportar e tratar os resíduos de serviço de saúde gerados em domicílio. Então, que a gente possa consolidar essa construção, né, e consolidar um plano de comunicação, a comunicação abrangente, que o Zé Cláudio também trouxe, sobre gestão de resíduos de serviço de saúde, né, junto com a Secretaria de Saúde, junto do Estado, também a Municipal, e com a SEMAD, a CLU, SUFIS e BIM, todos envolvidos. Então, nós temos bastante trabalho pela frente e eu desejo que a gente consiga realizar tudo que a gente se propôs, né, nesse seminário.
Muito obrigada pela belíssima apresentação, Alice. Bom, e agora teremos então uma palestra, avaliação de requisitos técnicos para autoclavação. Dando sequência então, gostaria de convidar a Cíntia Amélia Soares Matos para falar sobre a avaliação de requisitos técnicos, por favor, para a autoclavação.